Bem, muito boa tarde. Vamos começar as nossas sessões da tarde com uma mesa que se dedica aos contos, que é um género do Pessoa especialmente interessante, sobretudo porque só muito tardiamente foi conhecido, e uma das principais fautoras desse conhecimento foi a Ana Maria Freitas, que foi homenageada já no decorrer deste colóquio, deste congresso. E eu não queria deixar de referir, enfim, é uma coisa pessoal, mas também para prestar a minha homenagem à memória da Ana Maria Freitas, lembrar que eu também trabalhei com ela na edição dos contos e tenho uma experiência, de facto, absolutamente impossível de esquecer, que tem a ver com a problemática e a questão geral da edição em pessoa, que é, por exemplo, o caso da Hora do Diabo, que já tinha sido editada há bastantes anos atrás pela Teresa Rita Lopes. O trabalho de leitura e de reconstrução do texto que ela faz e que fez à minha frente, que eu assisti, era uma coisa quase, enfim, a palavra é um bocadinho banal, mas era de facto quase mágica, porque o modo como ela colocava os fragmentos no seu sítio fazia deflagrar o sentido, e só podia ser aquele o lugar daqueles fragmentos num texto que era, obviamente, de uma reconstrução dificílima, se não impossível. Portanto, é com grande gosto, um especial gosto, que participo nesta mesa, e então vou dar a palavra ao Amândio Reis, em primeiro lugar, que precisamente se doutorou na Universidade de Lisboa com uma tese sobre o conto, nomeadamente a partir das obras de Machado de Assis, Henry James e Guy de Maupassant, de uma perspectiva que, aliás, se adequa particularmente ao universo de Pessoa, que é o do conto sobrenatural. Entretanto, ele é investigador na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e membro do Centro de Estudos Comparatistas e ainda consultor de uma rede de investigação na Europa para a sede INCH, e estamos muito na expectativa daquilo que nos vai dizer sobre o irreal do mundo, Pessoa e o conto como forma crítica. Obrigado, professor Fernando Cabral Martins. Nunca pensei que um dia teria o luxo de ser moderado por si, mas várias palavras de reconhecimento e gratidão têm sido dirigidas à Casa Fernando Pessoa e também aos organizadores executivos do encontro. Mas eu queria agradecer muito particularmente o facto de, quase 2 anos depois de muitas conferências adiadas, canceladas, digitalizadas, terem feito com que nós pudéssemos estar aqui reunidos hoje. Eu acho que isso é muito especial. Aliás, é a primeira vez que eu estou a falar em público desde há muito tempo, que é também meio assustador, mas uma alegria. Compete-me também fazer uma espécie de advertência, que é uma covarde proteção, é que, não sendo um especialista em Pessoa e nem sequer um estudante de Pessoa, porque estudioso já era dizer demais, é numa perspectiva assumidamente amadorística que dou este primeiro passo no sentido do que espero eu poderá vir a ser uma reflexão mais desenvolvida sobre Pessoa e sobre o género narrativo a que em português temos chamado conto, embora isso seja complexo. Portanto, fui como amador e leitor perplexo, mas com um interesse particular na narrativa breve, que tracei um caminho que não me levou de Pessoa ao conto, mas sim me trouxe do conto à Pessoa, cujo estatuto como ficcionista, como sabemos, e ainda mais como contista, só recentemente começou a ganhar relevância e contornos nítidos.
No princípio, então, era o conto, e ainda que não tenhamos à nossa disposição uma definição exata deste conceito, estável, adequada a todos os casos e para todos os efeitos, temos dele uma noção pragmática que nos permite perceber que, quando aparece no tema deste painel, por exemplo, no plural, contos, ele se refere a qualquer coisa um pouco mais específica do que apenas um texto narrativo. Sabemos que a narratividade não é um traço exclusivo do conto, e serve também a outros géneros, assim como pode servir tanto à poesia quanto à prosa. De resto, a professora Manuela Parreira da Silva sugeriu ontem os escritos do Sr. Pantaleão como outro exemplo dessa narratividade transversal. Então, e sem querer ocupar o espaço, o tempo limitado de que aqui dispõe com questões gerais de nomenclatura e de teoria dos géneros, podemos perguntar-nos o que é que o conto significa, em particular, para a pessoa. De alguma maneira, os projetos a que assistimos mais recentemente de publicação ou republicação da parte ficcional da obra do poeta, parte esta que, embora hoje acumule um corpo já muito significativo, de largas centenas de páginas, havia permanecido em grande medida dispersa, inédita, desconhecida. E estes esforços correspondem a uma primeira resposta material, e talvez a melhor resposta, àquela pergunta que eu fiz. Deve destacar-se o trabalho de Ana Maria Freitas, que com a chancela da Serial vendeu à estampa entre 2008 e 2017, 9 anos, o conjunto surpreendente de 5 volumes. Quaresma Decifrador, o primeiro à esquerda, as novelas policiárias, reúne 13 novelas e reproduz uma série que tinha sido planificada e intitulada, Quaresma Decifrador, pelo próprio autor, que esteve a trabalhar nela até 35, até à sua morte. Histórias de um Raciocinador, em 2012. É um volume no qual Ana Maria Freitas traduz 5 textos escritos entre 1906 e 1907, aos quais o autor tinha dado o título em inglês Tales of a Reasoner. E no qual encontramos, no fundo, os antecedentes, algumas primeiras versões das novelas policiárias, que foram publicadas em português primeiro por Ana Maria Freitas. Em 2012, também O Mendigo e Outros Contos, uma recolha de avulsos, que desta vez não reconstitui nenhum conjunto, nenhum projeto idealizado pelo autor, e compila antes 12 textos, 5 dos quais inéditos, que são inacabados, fragmentários e lacunares, escritos entre 1909 e 1920, mais de uma década. Inacabados, fragmentários e lacunares, dizia ontem a professora Manuela Parreira da Silva, às vezes irritantemente incompletos. Essa irritação, essa exasperação, que eu também partilho, acaba por ser também para mim, e na minha proposta, uma espécie de provocação ou de estímulo. Em 2015, A Estrada do Esquecimento e Outros Contos vem complementar o Mendigo, o esforço anterior, e acrescenta 24 textos, incluindo 16 inéditos e 4 esboços. Embora um destes inéditos, como notou Jorge Uribe, que está no painel esta tarde, na verdade não seja um conto de pessoa, mas resulte de um acidente de inclusão equivocada, segundo Jorge Uribe. Esta expressão que ele usa, acidente de inclusão equivocada. Porque o que fazia o bem não é um conto de pessoa, mas uma tradução de The Doer of Good, de Oscar Wilde. Portanto, é um dos 2 textos que tinham ficado perdidos no projeto de tradução de Poems in Prose, de Oscar Wilde. E assim só falta um que eu penso que é The Teacher of Wisdom, o que está ainda por descobrir. Em último lugar, 2017, A Porta e Outras Ficções, um volume no qual a categoria do conto, que era uma alternativa às novelas e às histórias, desaparece e é substituído por ficções, também porque essa maior flexibilidade permite que se inclua neste volume 2 inícios de romance, que também foram uma grande surpresa. Para além de 9 textos, 4 inéditos e 4 traduções de novelas ou contos que tinham ficado em inglês. Voltando agora um pouco atrás e à inclusão equivocada de O que Fazia o Bem no conjunto dos contos, importa sublinhar que enganos como este, que são quase inevitáveis na complexíssima história da edição póstuma de Pessoa, acabam por dar uma imagem fiel e justa da obra do autor, como também sugere Jorge Uribe, enquanto, cito, rede de relações intertextuais.
Rede esta, ao longo da qual aproveito eu para acrescentar géneros e registros, traduções e até mesmo autotraduções, reescritas, autores ficcionais e heterónimos, duas categorias bem distintas, assim como listas e mapas de escrita e publicação, com o que eu me refiro a esquemas organizativos da obra que são gizados pelo próprio autor, se entrecruzam de maneiras por vezes quase indestriçáveis. Na verdade, e graças sobretudo à sistematização de Ana Maria Freitas e graças aos seus prefácios, sabemos hoje que, talvez ainda mais do que um contista ocasional, Pessoa foi um autor de livros de ficção. Ou, por outras palavras, um ficcionador de livros. Inventor de muitos títulos, de muitos índices e de vários autores para livros de contos, não pensados como recolhas circunstanciais, mas como séries, como unidades de sentido plural. Isto sublinha tanto o seu investimento numa poética do livro, que bem conhecemos, mas que atravessa também esta dimensão menos conhecida da sua obra, quanto a sua sensibilidade para o que especialistas no campo de estudos que em inglês se designa Short Story Studies, e este campo de estudos existe mesmo, reconhecem e teorizam como a noção de macrotexto e o fenómeno conexo da ciclicalidade. São dois traços, o macrotexto e a ciclicalidade, associados à ficção curta, tipicamente, e que a afetam, por vezes de maneiras muito profundas, ao nível do sentido e ao nível da circulação, da edição, da recepção. São exemplo desta propensão cíclica do conto, à qual Pessoa não foi imune, duas obras da fase anglófona que são inseridas no último volume, A Porta, The Door e A Very Original Dinner. Este último foi primeiramente atribuído a Alexander Church. Em 1915, cerca de uma década depois da data estimada da escrita destes textos, os títulos deles figuram em português como A Porta e um Jantar Muito Original, pela mão de Pessoa, claro, na lista de um grande volume perspectivo com o título Contos Intelectuais. Mas há outra razão para mencionar aqui estes textos, e a razão é que ambos oferecem referências diretas a Edgar Allan Poe e ao tópico da perversidade, explorado pelo autor americano, que os respectivos narradores de A Porta e um Jantar Muito Original, curiosamente, prometem corrigir, rever ou desenvolver. Contudo, o meu objetivo não é pensar estes dois exemplos do início da escrita ficcional de Pessoa à luz da influência que nela terá tido a obra de Poe e à luz de uma matriz narrativa que enalteça, nas palavras, por exemplo, de Maria de Lourdes Sampaio, a respeito deste mesmo assunto, cito, o fantástico, o policial, o gótico e afins, modos, espécies e subespécies literárias estes marginalizados ou inexistentes no sistema literário português de inícios do século XX. Fim de citação. Não só esta é uma perspectiva adotada com sucesso já por outros, como a própria autora do estudo que acabo de citar, como também me parece pertinente contemplar um ângulo um pouco distinto, tanto no estabelecimento de uma relação com Edgar Poe, quanto na compreensão da originalidade de Pessoa nesse sistema literário português. Em especial, se virmos a sua ficção de forma mais ampla, com as suas metamorfoses próprias, e não só nas instâncias em que há um elemento de Poe ou em que Poe é mencionado. Portanto, a minha proposta é olhar para aquela que pode ser considerada a primeira reflexão crítica sobre o conto moderno, que, no entanto, é oferecida por Poe a propósito de outro contista, Nathaniel Hawthorne, numa recensão ao volume Twice Told Tales, publicada pela primeira vez em 1842 na Graham's Magazine. Não posso afirmar com certeza absoluta que Pessoa se tenha debruçado sobre este texto, mas não há dúvida de que manuseou um volume em que se encontra esta nota crítico-ensaística de Poe a propósito da ficção de Hawthorne, e que é a antologia... Agora teria o slide seguinte. Nós apontamos sempre para onde a imagem está, não é? Engraçado. A antologia The Choice Works of Edgar Allan Poe, que eu estou aqui a reproduzir no volume que está na biblioteca da Casa Fernando Pessoa. E, aliás, acho que foi uma parte do prémio do Queen Victoria Memorial Prize de acesso à Universidade do Cabo. Veja-se esta passagem do comentário de Poe, na qual ele distingue o conto do poema, reconhecendo-lhe ao conto uma especificidade, uma dimensão própria, pela qual a narrativa será até superior à poesia. We have said that a tale... Eu vou ler em partes apenas, não tudo. We have said that a tale has a point of superiority even over the poem. Truth is often and in very great degree the aim of the tale. Some of the finest tales are tales of ratiocination.
Thus, the field of this species of composition, if not in so elevated a region of the mountain of mind, is a tableland of a far vaster extent than the domain of the mere poem. Só esta imagem do o pico, né? O cume da montanha e o planalto, tableland, o poema e o conto. Só isto é interessante. The writer of the prose tale, in short, may bring to his theme a vast variety of modes or inflections of thought and expression. The ratiocinative, for example, the sarcastic or the humorous, which are not only antagonistical to the nature of the poem, but absolutely forbidden by one of its most peculiar and indispensable adjuncts, we allude, of course, to rhythm. Podemos até discordar hoje da ideia de que a verdade do conto seja adversa à beleza do poema, verdade com V grande, beleza com B grande, essa é a ideia de Poe, e de que o ritmo seja antagonista do raciocínio. Basta pensar no teor lógico-dedutivo de muita da lírica de Pessoa. Mas parece indiscutível que Poe preconiza aqui um princípio de intelectualidade, não como um adereço, acho eu, ou uma simples faceta opcional da ficção breve e de algumas das suas subespécies, mas como um dos fundamentos do conto. Aliás, Poe irá cunhar a designação de Tales of Ratiocination para as suas ficções detetivescas com a personagem Dupin, com um claro eco no ciclo Tales of a Reasoner. Portanto, Tales of Ratiocination em Poe, Tales of a Reasoner em Pessoa, no jovem Pessoa policial. Assim, se Pessoa é herdeiro dos modelos ficcionais de Poe, como fica evidente em textos como The Door e A Very Original Dinner, ele pode ser também um intérprete de um pensamento que concebe o conto, tanto no geral quanto à partida, como uma forma crítica. Forma esta que viria ainda a ser reconceptualizada por Pessoa, claro, no seio do modernismo português e do seu próprio modernismo. Se aceitarmos este desvio da ficção, da escrita de ficção para a escrita de comentário, em Poe, do tema para a concepção, no conto, e da emulação criativa para a réplica, a resposta crítica, em Pessoa, talvez seja interessante e produtivo olhar também para uma parte da obra do Pessoa ficcionista que seja menos diretamente associável a Poe, de maneira a perceber como Pessoa desenvolveu o seu próprio conto intelectual, para usar a designação dele, com recurso a um nexo inovador e insistente, e mais do que insistente, obsessivo, com noções de realidade e irrealidade. Veja-se, por exemplo, as seguintes passagens de O Vencedor do Tempo, um texto assumidamente inspirado por Time Machine, de H.G. Wells, no qual ideias de mente e ontologia, ou psique e realidade, se interpenetram. Também fiz alguns cortes. Tudo quanto se pode conhecer é verdadeiro, mas ao pensar é que nesse limitadamente verdadeiro, a verdade limitadamente entra, vista por seu ser inabsoluto. A falsidade absoluta é impossível. Todo o pensamento é, por pensável, não possível, mas real. Veja-se, note-se, de resto, a própria expressão não ser. Como é um nada real para o pensamento. Assim o irreal do mundo. Se nós pensamos o nada, por que não? E como não vivermos o nada? Embora na aparência o primeiro enfoque, na verdade, remeta para Poe, pareça remeter para Poe, não podíamos estar mais distantes, creio eu, do autor americano no que toca à proposta ficcional de O Vencedor do Tempo, que muito mais do que buscar a coesão de um efeito de leitura, o tal unity of effect, que em Philosophy of Composition Poe trabalharia com mais fulgor, muito mais do que buscar esse efeito de unidade, busca que o texto, esparso e desunido, ganhe algum corpo legível enquanto exercício psicológico. Por outras palavras, o raciocínio, que é a matéria-prima e o princípio de composição deste conto, de Pessoa, em torno do nada, está já muito distante, parece-me, ou proponho eu, da racionalização, como um processo que é estabilizador do sentido na ficção de Poe. Portanto, o efeito é totalmente contrário. Este nada serve de mote a outro texto incluído na mesma coleção, A Estrada do Esquecimento, que tem o título A Perda do Iate Nada. Portanto, o iate é chamado Nada, batizado Nada. Mas eu escolho concluir com este texto também por ele ser um exemplo fulgurante da narrativa pessoana pelo seu caráter inconcluso, fragmentário e metamórfico. Entre 1909 e 1915,
portanto 6 anos, conheceu vários títulos, foi incluído em 4 ciclos de contos, ou projetos de livro de contos, Contos Ibis, Contos de um Doido, Espectros e Contos Intelectuais. Perdeu o autor, começou por ser da autoria de Vicente Guedes nos dois primeiros ciclos. Em Espectros e em Contos Intelectuais já não tem atribuição. E replica protocolos tradicionais da ficção curta. O que eu quero dizer com isto é que o texto recorre a um quadro narrativo, portanto é uma narrativa, uma frame narrative, uma narrativa encaixada, e tem um narrador-personagem que é também um escritor ficcional dentro do texto. No entanto, apesar de tudo isso, é a história de uma viagem a bordo do iate Nada, sob o comando do capitão Aya Kwam, descrito como a quinta essência do homem português, não obstante o seu nome extraordinariamente exótico. E a viagem acontece por uma região indeterminada, a que talvez pudéssemos chamar uma paisagem mental, na qual o pensamento é realizado. Lembro-me inevitavelmente do Teatro Mentis, de que se falou ontem. E na qual, cito, penso que tenho uma citação também, sim. Tudo quanto o cérebro dos loucos tem sonhado em delírio e desejo, ali se achava efetuado, não é? Atualizado, em sublimidade e perfeição. Talvez a perda do iate Nada seja um conto exemplar relativamente ao que significa, nas palavras do narrador deste conto, contar teorizadamente, este é o seu advérbio, isto é, criar um conto e ao mesmo tempo desfiar, desfazer o enredo nas muitas operações de um aparelho, que eu talvez chamasse onírico-intelectual. Quando Charles Baudelaire afirma em Note Nouvelle sur Edgar Poe, que é o segundo texto fundador de uma teoria da ficção curta, depois do texto de Poe sobre Hawthorne, quando aqui Baudelaire afirma que o raciocínio é a melhor ferramenta para a construção de uma novela perfeita, ele usa o termo francês, nouvelle, para conto, não está apenas a reiterar o primado do raciocínio de Poe, mas também a transformá-lo, acredito eu, e a apropriar-se dele para o desenvolvimento da imaginação, da sua imaginação moderna, uma faculdade perceptiva e criadora, de que ele já fala neste texto 2 anos antes da Rainha das Faculdades. Assim também, Pessoa, ao explorar uma ficção que explora, por sua vez, a construção de realidades literárias imaginativas, uma ficção que faz parte do real, que o integra, tal como o autor o representa, isto é, o irreal do mundo, talvez tenha encontrado no conto o género ideal para desenvolver o movimento, a réplica e o ritmo, em provocação a Poe, de interrogação desse mundo. Podemos chamar-lhe policiário ou policial, ou de mistério, numa primeira fase, ou intelectual e teórico e abstrato, numa fase mais adiantada. Mas, em qualquer dos casos, Pessoa deixou-nos o legado ímpar do conto como forma crítica. E eu entendo crítica de 2 maneiras. Crítica porque pensa e pergunta mais do que diz e mostra, e crítica porque induz uma espécie de permanente crise do género literário que ele mesmo vem representar no seio da obra de Pessoa. É isso. Obrigado. Comunicação que dá agora lugar a uma outra comunicação sobre os contos de Pessoa, neste caso sobre A Hora do Diabo, que nos vai ser apresentada por Cristina Zu, que é doutorada e leitora na Faculdade de Letras, onde publicou uma dissertação de mestrado intitulada Mundividência Esotérica e Poética Iniciática de Fernando Pessoa, o que tem a ver diretamente com Fernando Pessoa e com a sua poesia, e uma tese de doutoramento intitulada Problemática Metafísica e Especulação Esotérica na Poesia Portuguesa da Modernidade, portanto com uma expansão que inclui Pessoa, não é? Mas que abarca outros poetas da modernidade vistos dessa perspectiva.
hoje é investigadora e leitora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De Coimbra. Muito obrigado, se faz favor. Bem, caríssimos professores, colegas e amigos, muito boa tarde. Tenho imenso prazer em participar neste congresso de Fernando Pessoa e partilhar algumas ideias acerca do pensamento esotérico do nosso grande escritor. Apesar de não ter deixado nenhuma suma da sua filosofia esotérica, Pessoa manteve-se bastante consistente na inclinação a certas correntes do esoterismo ocidental, inspirando-se nelas para construir o seu universo literário e para compreender o seu próprio gênio. É curioso notar esta firmeza rara na atitude central do nosso escritor pensador, que tanto nos surpreende com a sua qualidade mercuriana. Na minha leitura da obra pessoana, sempre atenta aos elementos esotéricos, o conto A Hora do Diabo é um verdadeiro tesouro. Embora tenhamos apenas hipóteses da construção desta belíssima obra, ela não deixa de ser uma grande síntese em vários sentidos. Nela podemos discernir as questões metafísicas axiais e os elementos mais estruturantes do pensamento esotérico de Pessoa. Especialmente na figura do diabo, podemos observar a originalidade com que o autor reinventa a tradição esotérica, combinando-a criativamente com a tradição europeia da Great Literature. Vamos então colocar primeiro o diabo do conto pessoano a par dos seus irmãos literários, o Satã do Paraíso Perdido de Milton e o Mefistófeles de Fausto de Goethe. Conforme o que está na edição de Jerónimo Pizarro deste conto, logo no início, expondo com esplêndida luminosidade a sua opinião acerca da base verdadeira de todas as religiões, o nosso protagonista revela a sua afinidade com a literatura protestante, que imagina sempre um Satã perverso, mas dotado de profundidade e complexidade psicológicas e interagindo com o ser humano, desafiando os valores comumente aceitos. Destaca-se o caráter rebelde e subversivo, digno de um príncipe das trevas que se associa ao anti-herói da epopeia miltoniana. Esta associação é, aliás, explícita na epígrafe No light, but rather darkness visible, o célebre verso do livro 1 do Paraíso Perdido. Como sabemos, Satã, na epopeia de Milton, é um pecador arquetípico, orgulhoso e perverso, mas ao mesmo tempo carismático e dotado de espantoso poder de autoanálise. Importa sublinhar que Pessoa reconhece a grandiosidade do Paraíso Perdido na qualidade de epopeia do além pagão do cristismo. Neste sentido, ele adopta uma interpretação romântica esotérica inspirada na influente opinião de William Blake, expressa em The Marriage of Heaven and Hell. Milton was a true poet and of the devil's party without knowing it. Para o nosso autor, Milton e Dante são poetas de intensidade e construção, virtuosos e eruditos, superiores aos grandes românticos, capazes de mobilizar todo o poder do gênio poético. O nosso poeta foi atento à capacidade de Milton em transcender os parâmetros cristãos e pagãos, conjugando os elementos aparentemente contraditórios e incompatíveis. E este poder de superar os binários, bem subjacente está, na visão religiosa e no caráter contrariador do diabo no nosso conto. Cito: o inglês chamado Milton fez-me perder, com parceiros meus, uma batalha indefinida que nunca se travou. As igrejas abominam-me. Os crentes tremem do meu nome. Mas tenho, quer queiram, quer não, um papel no mundo. Nem sou revoltado contra Deus, nem o espírito que nega. Sou o Deus da imaginação, perdido porque não crio. Sou o espírito que cria sem criar, cuja voz é um fumo e cuja alma é um erro. Embora não aceite, o diabo evoca a batalha inicial do Paraíso Perdido, um dos cenários mais sublimes da literatura, em que os anjos rebeldes, depois de serem derrotados, caíram no lago ardente. Na autodeclaração deste deus da imaginação, podemos vislumbrar a aura do herói romântico inspirado no Satã, da epopeia miltoniana, um herói falhado, caído, um herói poeta. A atitude do diabo com Goethe é notavelmente menos simpática. Um alemão chamado Goethe deu-me um papel de alcoviteiro numa tragédia da aldeia.
Parece-me que este comentário se refere sobretudo ao Mefistófeles da primeira parte de Fausto, que é mais centrada na lenda medieval e na tragédia de Gretchen. No entanto, não se pode negar que o diabo, enquanto o espírito que contraria e deus da imaginação, reflete nitidamente a influência do Mefistófeles da segunda parte da tragédia de Fausto. Aliás, é nesta parte que o autor alemão confere mais profundidade cósmica ao envolvimento do diabo nos assuntos humanos. Como companhia do homem, Mefistófeles, através da sua negação ao cinismo, ao espírito crítico, estimula constantemente o ser humano a criar e a atuar. É interessante notar que o diabo no conto pessoano, negando ser o espírito que nega, continua com a tendência crítica de desmascarar o homem e o mundo com suprema frieza, qual Mefistófeles de Goethe. Embora o diabo do conto pessoano, sendo o espírito que contraria ideias, não interfira na ação e só se mova no sonho, ele identifica-se com o espírito da oposição que tende a destruir e, ao mesmo tempo, a garantir o florescimento da vida. Cito: "É a lei da vida, minha senhora. O corpo vive porque se desintegra, sem se desintegrar demais. A alma vive porque é perpetuamente tentada, ainda que resista. Tudo vive porque se opõe a qualquer coisa. Eu sou aquilo a que tudo se opõe." Neste sentido, tanto Goethe como Pessoa consideram o espírito satânico da oposição indispensável para a realização da vida e do ser humano. No caso de Pessoa, a contrariação mais sofisticada do que a negação vai mais longe do que a afirmação do oposto, desencadeando um processo cognitivo que procura transcender os binários simples, tendendo ao suprarracional e ficando cada vez mais perto da verdade. Destaca-se neste aspecto a dinâmica desta força contrariadora que se harmoniza, como acabamos de ver, com o fluxo da energia vital. Até aqui tentei mostrar que o diabo do conto pessoano está profundamente ligado aos dois grandes antecedentes, ambos protagonistas das obras literárias que podem ser consideradas como fusão da poesia épica, lírica e dramática, ou seja, o grau supremo da criação literária na hierarquia estabelecida pelo nosso autor. Tendo em conta a íntima relação entre o gênio literário e a iniciação no pensamento esotérico de Pessoa, relembramos que Jesus Cristo, no nosso conto, é também o iniciado. Curiosamente, no livro Desassossego, o nosso escritor, criando uma pequena fraternidade da consciência do mundo, atribui uma qualidade cristológica à vida e à morte dos grandes criadores literários, reinterpretando e entrelaçando a linhagem literária com a tradição espiritual. E cito: "Isto me consola, enquanto tenho por irmãos os criadores da consciência do mundo, o dramaturgo atabalhoado William Shakespeare, o mestre da escola John Milton, o vadio Dante Alighieri, e até, se a citação se permite, aquele Jesus Cristo que não foi nada no mundo, tanto que se duvida dele pela história. Nós aqui na sombra constituímos a humanidade." Na figura do diabo, enquanto ironista, sonhador, deus da imaginação, está encapsulado o gênio literário sem prestígio nem glória, mas que opera eficazmente na noite e na sombra. Através da interação com Maria, o diabo revela, ainda que por palavras enigmáticas, aliás, muito de acordo com a sabedoria cabalística de revelar a verdade através de ocultar, a verdadeira essência das religiões e do mundo e a identidade ironista do diabo e o seu papel no mundo. Temos uma série de elementos contrários ao longo do conto. A epígrafe oximorónica, acima referida, a máscara do diabo que revela a sua identidade, Maria, ao mesmo tempo nome comum das senhoras portuguesas e da Nossa Senhora, paradoxalmente Virgem e Mãe. A tentação inútil do diabo e a rejeição de Maria. O medo e, ao mesmo tempo, o prazer que Maria sente. Todo o encontro com o diabo assimila, enfim, um sonho-pesadelo. Esta dinâmica de tentação-rejeição entre o diabo e Maria constitui o eixo da história, paralelizando e reforçando o caráter ironista e sonhador do diabo, que corresponde, por sua vez, à tendência dialética e sintetizante que é axial na visão esotérica e na poética iniciática de Pessoa. Esta formulação dialética, como já vimos anteriormente, encontra-se já no Fausto de Goethe. Aliás, a exposição luminosa inicial do diabo faz eco e tenta superar, a meu ver, a extraordinária resposta de Fausto
ao questionamento de Gretchen em relação à religião e à fé, que culmina com estes versos: Gefühl ist alles, Name ist Schall und Hauch. Emoção é tudo, nome é som e fumo. Ao mesmo tempo, podemos ler essa revelação luciferina como uma resposta artística com o mesmo profundo ceticismo em relação às religiões e às ideologias de massa e com a mesma insistência individualista e de detachment. Ao célebre trecho do livro Desassossego, que começa por: Nasci num tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus pela mesma razão que os seus maiores haviam tido, sem saber o porquê. E cito: Minha senhora, todas as religiões são verdadeiras, por mais opostas que pareçam entre si. São símbolos diferentes da mesma realidade. Quando um pagão diz Júpiter e um cristão diz Deus, estão pondo a mesma emoção em termos diversos da inteligência. Estão pensando diferentemente a mesma intuição. E porquê, minha senhora? Porque trovão e Jeová, sol e Cristo, são símbolos diversos da mesma coisa. Vivemos neste mundo dos símbolos, ao mesmo tempo claro e escuro, treva visível, como 2 vezes lhe chamaram. E cada símbolo é uma verdade substituída à verdade até que o tempo ou as circunstâncias restituam verdadeira. Obviamente, esta exposição luciferina só pode ser escrita por um poeta da modernidade que teve que enfrentar a implicação de todas as consequências depois da morte de Deus. Ceticismo radical, ataque polêmico a todos os preconceitos e incoerências dos valores tradicionais cristalizados nos sistemas religiosos e filosóficos. No entanto, é preciso ver que nesta herança intelectual nietzscheana, que é altamente paradoxal, existe a proposta de uma autotranscendência através da arte redentora, em que se revive o espírito da tragédia da antiga Grécia. A metafísica do diabo é igualmente paradoxal no sentido em que reduz, por um lado, a essência do mundo e a questão da linguagem, por outro lado, estabelece uma íntima relação entre a linguagem poética simbólica e a verdade, possibilitando a exploração da essência do mundo através do poder das palavras, símbolos. Nesta ligação entre a linguagem e a revelação potencialmente libertadora, não podemos deixar de notar a inspiração da mundividência hermética, aliás, já profundamente discutida nos trabalhos fundamentais de estudiosos como Ivete Santana e Paulo Borges. Estamos perante a dualidade divina e ativa, cuja realização através da união dos contrários, na tradição cabalista da Rosa Cruz, representa a harmonia suprema do mundo, da energia cósmica. O diabo, no conto pessoano, é assumidamente o ironista desde o princípio do mundo. No caminho da serpente, a serpente também conquista a libertação transcendendo os contrários. No Tratado da Negação, Fernando Pessoa, Rafael Baldaia discutiu a dualidade simultânea criativa, os 2 princípios em luta, segundo o filósofo esotérico, sendo um da afirmação, da espiritualidade, de misticismo, do cristão, e o outro de negação, de materialidade, de clareza, do pagão ou luciferino, são 2 forças que constantemente constituem o cosmos. O nosso escritor, que era apaixonado pela ironia e dialética, ao mesmo tempo um profundo conhecedor das matérias esotéricas e um leitor crítico, confirmou e intensificou a sua tendência natural nas tradições herméticas rosicrucianas. Além disso, ele reinterpretou e dinamizou as mesmas tradições para criar uma estética superior. Para o nosso escritor, as 2 forças do pagão, clareza, e do cristão, misticismo, que constituem o cosmos, são também princípios literários opostos que ele pretende unir. Sobrando os binários, Pessoa foi sensível à multiplicidade do eu que reflete a pluralidade do universo. Assim, o nosso poeta dramático procura alcançar a plenitude através de um processo sintético que combina sentir e ser. Deixo ao cego e ao surdo a alma com fronteiras, que eu quero sentir tudo de todas as maneiras. Do alto de ter consciência, contemplo a terra e o céu, olho-os com inocência, nada que vejo é meu. Mas vejo tão atento, tão nelas me disperso, que cada pensamento me torna já diverso. O acesso ao conhecimento divino, segundo o ensinamento de Hermes Trismegisto, também tem uma tendência omnidirecional e implica sentir, ser tudo de todas as maneiras.
Depois de vermos a importância nuclear da união dos contrários na mundividência esotérica e na poética iniciática de Pessoa, o cenário da ponte no conto torna-se particularmente interessante. Cito: Embaixo, a uma distância mais que impossível, estavam, como astros espalhados, grandes manchas de luz, cidades sem dúvida da Terra. São as grandes cidades do mundo. Aquela é Londres, aquela é Berlim e aquela ali é Paris. São manchas de luz na treva e nós, nesta ponte, passamos alto sobre elas, peregrinos do mistério e do conhecimento. A ponte, neste momento dramático, já não é a ponte de perdição entre o mundo e o inferno, construída pelo pecado e pela morte no livro 10º do Paraíso Perdido, mas a ponte que passa alto sobre as grandes cidades, manchas da luz na treva para o mistério e o conhecimento. As grandes cidades estão naturalmente associadas aos prazeres terrenais, a tentação do diabo mais comumente conhecida. Em Pessoa, como sabemos, as grandes cidades associam-se também ao cosmopolitismo espiritual, em contraposição ao provincianismo. Portanto, esta ponte está no auto de ter consciência que é um caminho interior que o nosso poeta percorre para sentir e ser tudo de todas as maneiras, um caminho da fusão dos opostos e da constante transmutação do eu. Pensando no cosmopolitismo espiritual, não posso deixar de notar, na atmosfera misteriosa e fantástica, não isenta de certa insinuação de perigo do nosso conto, uma possível inspiração do gótico escocês. Na alimentação literária de jovem Pessoa, autores como Edgar Allan Poe e Robert Louis Stevenson eram muito importantes. Curiosamente, ambos são grandes criadores do imaginário do gótico escocês. Na gênese deste imaginário peculiar, salientam-se as inquietações provocadas pela mundividência do presbiterianismo, vertente do calvinismo extremamente influente na Escócia oitocentista. O presbiterianismo reforça a separação rígida entre o bem e o mal, destacando a depravação natural do homem. Sob este impacto surge o enorme interesse pela duplicidade do homem, especialmente pelo seu lado perverso e diabólico, repugnante, mas paradoxalmente atrativo. Lembremos, por exemplo, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Stevenson, e William Wilson, de Edgar Allan Poe. Nos heterónimos que Pessoa criou, Álvaro de Campos é o que teve mais contacto com a Escócia. Engenheiro de formação, Campos estudou na próspera cidade industrial de Glasgow. Curiosamente, é talvez o heterónimo mais diabólico, no sentido em que representa, mais poderosamente, a força contrariadora que une e transcende os contrários. Basta só relembrar, no perfil e na trajetória literária de Campos, a junção do norte com o sul, Glasgow, Tavira, a modernidade urbana com a antiguidade clássica, os mais carnais êxtases e as mais profundas inquietações metafísicas. Outro aspecto provocante e nitidamente diabólico de Campos é a sexualidade ambígua. Sendo o mais histericamente histérico de Pessoa, Campos representa uma força feminina na transmutação do nosso poeta dramático. Relembremos o caso da Maria José na Carta da Corcunda para o Serralheiro, em que a mulher está associada à extrema passividade. Na Ode Marítima, como sabemos, encontramos a mesma passividade extrema na tendência sadomasoquista. Desta vez, a passividade se transforma numa forma agressiva, um lado feminino exacerbado, um passo audacioso na transmutação do eu. No nosso conto, é marcadamente fria a atitude do diabo perante a sexualidade feminina, como podemos ver no diálogo final entre o diabo e Maria, com fortes ecos no livro do Desassossego, em que se manifesta a desconfiança profunda do amor e da felicidade do lar. No entanto, curiosamente, é Maria que tem a última palavra. Cito: Mas, sabe, é curioso, sabe realmente e no fim de tudo o que sinto. Ela voltou para ele, olhos subitamente marejados. Uma grande pena de si. O momento paralelo temos no final do debate entre Campos e Queiro, nas notas para recordação do meu mestre Queiro, acerca da finitude e infinitude do universo. Este género de argumentação, cumulativamente infantil e feminina e, portanto, irrespondível, atome o cérebro durante uns momentos. E depois acrescentou, olhando-me com uma formidável infância. O que é o 34 na realidade? Parece-me que nestes momentos irrespondíveis, olhos nos olhos,
em que a ironia expansiva do nosso autor se confronta com a autoironia vertical, semelhante a uma ponte do arco que, junto com a sua reflexão, formam um círculo completo, plenitude, enfim. Depois de verificarmos os fascinantes pontos de contacto entre A Hora do Diabo e as obras de temática diabólica que terão fortemente inspirado o nosso autor, creio que podemos ficar com uma visão mais clara sobre a peculiar linhagem literária espiritual criativamente definida e interpretada por Pessoa. O nosso pequeno conto, embora com características de uma obra fragmentária, ocupa um lugar relevante na criação literária de Pessoa e possui uma forte dialética interior que ilustra magnificamente o lado mais original do pensamento esotérico do nosso escritor. Na minha opinião, o conto pessoano, imperfeito, é um caso paralelo a Kubla Khan, um grandioso poema supostamente inacabado. Trata-se de obras-primas escritas, citando Coleridge, nas melhores palavras, em melhor ordem. The best words in the best order. E assim termina a minha comunicação. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Cristina, pela sua tão interessante comunicação. E temos agora alguns minutos para eventuais questões a colocar. Pedro, por favor. Muito obrigado a ambos por duas explicações muitíssimo estimulantes. Eu fiquei intrigado com uma das últimas coisas que a Cristina disse e queria fazer uma pergunta a esse respeito. Falou no caráter opositor de Campos, não é? E é um assunto que, enfim, interessa a qualquer leitor de Pessoa, porque esse cariz opositor de facto se manifesta permanentemente, não é? O Campos como opositor do próprio Pessoa, ou como opositor de outras figuras, ou como o polémico, aquele que tem esse cariz opositor. Mas a Cristina falou nesse cariz opositor, parece-me que noutro sentido, no sentido em que há em que o Campos seria conciliador de certas oposições no seu pensamento, não é? Falou nessa oposição entre o norte e o sul, entre o passivo e o ativo. Portanto, queria que explicasse um pouco melhor essa ideia, quer dizer, seria o ímpeto opositor de Campos, não tanto no sentido de oposição face a qualquer coisa exterior, ou a outra figura, ou a outro pensamento, mas enquanto figura capaz de conciliar opostos no seu pensamento, não é? Se percebi bem a sua ideia. Muito obrigada, Pedro. Bem, hoje Álvaro Campos faz anos, é de signo da balança, portanto, se calhar vou dar uma explicação um bocadito à luz esotérica, se calhar. Álvaro Campos, tendo essa tendência de equilibrar elementos aparentemente contraditórios e, ao mesmo tempo, uma tendência também de entrar no desequilíbrio. Muitas vezes eu penso que é um elemento importante no universo literário de Fernando Pessoa para chegar àquele nível do além, do supra-racional. Estou a pensar nesta força que é peculiar realmente e tem alguma coisa de misteriosa, eu não diria religiosa, mas misteriosa pelo menos, especialmente na Ode Marítima, que me faz muitas vezes lembrar os sonetos mais religiosos, místicos de John Donne, especialmente nesta parte de superar as polaridades sexuais e uma certa tendência estranha de sadomasoquismo, mas de facto é um processo de chegar a mais além. No caso de Donne, claro, é para chegar a Deus, mas no caso de Pessoa é algo mais além.
Portanto, eu acho que Campos tem esta estranha e peculiar tendência, que é uma dinâmica bastante interessante em Fernando Pessoa, que parece-me a mim. Mas claro, ainda há muitas coisas por explorar. Obrigado. Obrigada, Pedro. Muito obrigada a ambos, foram ambas as duas intervenções muito interessantes. Eu vou fazer uma pergunta ao Amândio, que por acaso só me surgiu agora, e que tem a ver, nós ontem ouvimos ontem ou anteontem, ouvimos uma intervenção dedicada aos argumentos para filmes do Pessoa, que é um conjunto de textos que sempre me suscitou muitas reservas, não enquanto textos, mas enquanto a ideia de serem argumentos para filmes efetivamente, porque a maior parte deles não tem qualquer tipo de componente do ponto de vista formal que se aproxime de uma ideia de cinema. E, na verdade, há uma dimensão que o próprio Pessoa assume, de que eles podem ser argumentos para filmes ou para um thriller, não é? Nos próprios títulos essa oscilação está assumida. E eu estava a ouvir o Amândio e estava a pensar nisso. Será que não seria possível nós, enquanto textos, por exemplo, considerarmos que esses textos breves também se podem aproximar de uma forma crítica do texto breve que deriva um bocadinho daquilo que seriam as coisas mais previsíveis na herança dele? Até do ponto de vista temático, não é? Pensei muito nisso a propósito do nada, do navio e não é? De toda essa parte mais temática. Sim, eu penso que há sem dúvida muitas correlações, até porque muitos dos contos, nomeadamente os do volume O Mendigo, têm textualmente uma estrutura em diálogo que sugere uma espécie de drama, na verdade, até mais do que a narrativa. É um diálogo filosófico, no fundo, é, digamos, a forma paradigmática dos textos, de alguns dos textos em O Mendigo. Mas aquilo que me interessa, pelo menos a partir de agora, eu quando disse que este é o início, é mesmo verdade, e interessa-me particularmente perceber, fazer um pouco o contrário e tentar procurar que especificidades da narrativa ou da ficção a pessoa procurou explorar, porque é tentador nós constantemente criarmos, vermos equivalências, semelhanças e, no fundo, uma espécie de transgenericidade, palavra absolutamente medonha que eu acabei de inventar, risquem, mas não é? Fazemos isso. E eu pensei, será que podemos, ao contrário, podemos andar ao contrário disso? Nomeadamente, por exemplo, a narrativa encaixada, o quadro narrativo é um exemplo de uma coisa que é... Isto pode ser uma obsessão um pouco improdutiva minha, mas para já é a que tenho. O quadro narrativo é um exemplo de uma coisa que só a narrativa, só a ficção faz. E eu escolhi 2 textos em torno do nada, justamente por causa desse problema, porque na poesia nós conciliamos-nos muito com a ideia de nada. A poesia convive muito bem com ela, até com o espaço em branco, na própria materialização, na disposição no papel. Na prosa e na narrativa, o nada incomoda-nos muito. E nós constantemente chamamos aos textos incompletos, imperfeitos, inacabados, lacunares, etc. Com razão, porque eles são materialmente inacabados, os contos de Pessoa. Mas talvez valha a pena pensar menos. Por exemplo, a palavra lacuna faz-me sempre muita impressão, porque é uma palavra que indica que falta alguma coisa. Mas eu penso que não estar não é o mesmo que faltar. E é um pouco à procura disso que está e que é próprio da ficção que eu parti neste percurso. Não sei onde me vai levar. É a resposta que lhe posso dar neste momento, muito precária. Obrigado. Essa sua ideia de lacuna como uma expressão pouco adequada parece muito justa e muito produtiva,
E eu, até a esse respeito, gostava de perguntar ao Arménio o seguinte. O conto é alguma coisa que o Pessoa pratica desde o princípio, não é? Desde o princípio da sua escrita até o último ano, não é? E, aliás, a sua obra mais extensa, a sua última obra, assim, com grande extensão, é um conto, não é? Que é aquele conto policial acerca da Boca do Inferno e do suposto suicídio do Crowley, e depois de crimes e espionagem, toda uma série de... um plot complicadíssimo que ele vai desenvolvendo ao longo de 100 páginas. E isso... e que ficou, obviamente, ultra incompleto. E isso tudo mostra que havia da parte da pessoa como que, desde sempre, desde o princípio, uma vontade de ser escritor. E o conto é aquilo que se vende melhor. E, portanto, talvez eu pudesse até ganhar algum dinheiro com isso, e até se o conto, esse último conto sobre a Boca do Inferno, escrito em inglês, pudesse eventualmente até ser publicado na Europa. Por outro lado, o Pessoa poeta parece ter uma outra natureza, quase, não ser só uma diferença genológica, mas ser uma diferença quase de natureza literária ou de altura literária. Mas parece-me precisamente aquilo que é a sua ideia, é que não é bem assim, ou seja, que nos contos existe alguma coisa que está igualmente na poesia e que este tipo de diferenciação a que me referi não pode ser feito. Não pode ser feita. Muito, sim, é porque, sim, eu creio que sim. Na verdade, talvez o lado antinarrativo da narrativa pessoana aponte para um terreno comum com a poesia. Mas, lá está, há poesias e poesias e há prosas e prosas, e se calhar muita da poesia de Pessoa é muito mais unida, conjunta, do que, sendo essa a característica típica da narrativa, do que muita da sua narrativa. Agora, que a sua narrativa, e a minha proposta é esta, mais do que simplesmente incompleta em termos materiais, em termos de escrita, tem uma espécie de concepção como coisa multiforme, montada. Há, por exemplo, muita repetição, um atributo da poesia, lá está. Há muita repetição e é curioso ver como, lá está, o processo, o raciocínio, o tal raciocínio de Pessoa, ao contrário da raciocinação de Poe, que é uma espécie de cola de massa firme, o raciocínio na narrativa pessoana justamente serve para dar grandes saltos, serve para fazer buracos, em vez de ser para fazer conexões firmes e inequívocas, o que é muito curioso e vai um pouco a contrapelo desta aproximação constante a Poe por via da intelectualidade. Já agora também não resisto só por uma questão à Cristina, que é a seguinte. Verifico que, mas não tenho bem a certeza, é mais talvez até uma provocação do que uma pergunta, que para si o esoterismo, aquilo que nós chamamos de esoterismo, ou o oculto, não é? Aquela preocupação com o oculto que é tão típica dos modernistas e que já vem de trás, etc., que já tem uma tradição, mas que no Pessoa é especialmente exacerbada, no seu entender, constitui qualquer coisa como o cerne da sua obra literária, é qualquer coisa que está no centro, nomeadamente no que respeita, por exemplo, à produção dos heterónimos. Sim, eu acho que o esoterismo, os elementos esotéricos são muito interessantes para dar alguma, digamos assim, alguma estrutura à obra pessoana. Claro, isto é apenas uma ideia. Eu não quero dizer que Fernando Pessoa
terá acreditado ou não acreditado nas teorias, ou muito menos doutrinas ocultistas ou esotéricas. Isto tudo eu acho que faz parte da performance, como o colega Diego Jiménez mencionou muito bem esta manhã, praxis e poesis. Eu acho que Fernando Pessoa pelo menos terá meio acreditado, digamos assim, essas sabedorias, nas sabedorias esotéricas, para fingir tão bem, acho eu. E depois acho interessante que nós temos a ideia de as teorias ocultistas ou esotéricas ser assim uma grande nébula, um caos. Mas Fernando Pessoa reforça sempre, com aquela sua tendência dialética, reforça sempre o princípio da clareza. E eu acho muito interessante e vejo aqui algum paralelo com Ludwig Wittgenstein, que é o que pode ser dito, deve ser dito com clareza. O que não se pode ser dito é melhor manter no silêncio. Eu acho que Fernando Pessoa acha que sim, há ali alguma coisa que pode ser dito, mas deve ser dito com clareza. Mais alguma questão? Nesse caso, vamos dar por terminada a nossa mesa e vamos dar início a uma próxima que vai ter lugar já de seguida.